programa Educação em Debate. Hoje vamos falar sobre o bullying na escola. Estamos recebendo em nossos estúdios o Flávio Debic, gerente técnico de proteção infantil e incidência política da ONG Plan International Brasil. Flávio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Aline. Flávio, o que pode ser caracterizado como bullying? Então, para a gente entender melhor o que é o bullying, a gente precisa saber a origem do termo, né? Assim, é um termo do inglês e parte justamente da palavra valentão. Então, a gente está usando esse termo aqui no Brasil para falar de uma série de coisas. Quando a gente fala de bullying, a gente não está falando só de uma questão, a gente está falando de uma série de eventos que acontecem na escola e algumas pessoas estão traduzindo esse termo como intimidação. Mas ainda assim não dá a dimensão desse problema. Quando a gente está falando de bullying, a gente está falando de violência entre pares, ou seja, entre crianças que estão convivendo no espaço escolar e estão sofrendo algum tipo de violência. O que caracteriza o bullying é a repetitividade desses eventos de violência. Então a gente não considera bullying quando um evento isolado de violência acontece. É quando ele é repetitivo, se dá muitas vezes contra a mesma criança, que pode ser um só agressor ou um grupo de agressores, e isso se dá num determinado período de tempo. E como identificar tanto a criança que está sofrendo bullying quanto os agressores? A identificação do bullying é um desafio na comunidade escolar. A gente tem a tendência culturalmente de banalizar os eventos de violência, né? Então essa é a primeira questão que precisa ser discutida pela comunidade escolar, né? Assim, saber bem o que é bullying, não naturalizar isso, né? Assim, a gente normalmente escuta assim, no senso comum as pessoas dizendo, mas eu sofri bullying e sobrevivi, estou aqui. É até bom que isso aconteça porque as crianças se fortalecem. Não, nenhum ato de violência é justificável, nenhuma violência é boa e nenhuma questão humana precisa ser resolvida através da violência, né? Então essa é uma questão. Não banalizar e não naturalizar os eventos violentos que acontecem entre as crianças. Não é só violência física, é também violência verbal, violência moral, violência religiosa. E por trás do bullying estão várias questões relacionadas com o nosso modo de olhar para o outro, né? Assim, o jeito que a gente reconhece a diferença. No nosso país, a gente está acostumado a lidar com isso de uma maneira banal, naturalizando também as discriminações. E normalmente uma criança que sofre bullying, na pesquisa que a gente fez em 2010, a gente viu isso, né? Assim, tem a ver com alguma característica que foge um pouco da norma, né? Assim, se é o jeito que a criança se veste, ou o adolescente, se é gorda, se tem algum tipo de deficiência. Então, também saber que esses perfis têm maior probabilidade de estar sofrendo bullying. Então, essa é outra questão, a não naturalização, perceber as diferenças que existem entre os alunos e perceber que alguns deles podem estar em maior risco de sofrer bullying. E depois no comportamento, as crianças que são vítimas de bullying podem se isolar das outras crianças, ficarem mais caladas, uma mudança repentina de comportamento. Então, assim, uma criança que era mais solta, de repente se torna mais tímida, se retrai, não gosta de ficar no grupo, durante o recreio vai para algum lugar onde ela não vai ser vista, justamente fugindo da situação de bullying. Então essas são algumas características também importantes que a comunidade escolar, não só o professor, mas toda a comunidade esteja preparada para observar essas mudanças de comportamento. Algumas crianças começam a faltar de aula, né? Assim, algumas crianças vítimas de bullying começam até a criar situações em casa para não ter que ir à escola, né? Assim, então também aí o envolvimento da família para que saiba que se coisas assim acontecem, possam ter a liberdade de conversar sobre isso na escola. Em relação aos agressores, né, assim, ainda que seja difícil identificar um perfil, porque quando a gente fala de pessoas, a gente fala de uma infinidade de comportamentos, mas são aquelas crianças e adolescentes que têm um comportamento mais agressivo, muito solto, que não tem limites, que tem outros comportamentos que não são adequados em momentos onde ela deveria estar prestando atenção, está fazendo outra coisa. Então aqui o convite é a observar, né, assim, os alunos e as alunas e perceber essas mudanças de comportamento.
Uma criança que sofre bullying em determinado momento, isso também a nossa pesquisa trouxe, né, assim, pode ser em outro momento agressora. Então, por isso que a escola precisa cumprir um papel muito mais de prevenção e de promoção de valores para uma cultura de paz do que ter que estar trabalhando já nas consequências. E quais são as consequências para um aluno que sofre o bullying? Aqui também é um tema complexo, né? Assim, as consequências em cada pessoa vão ser diferenciadas, mas existem alguns padrões, né? Assim, essas situações, como elas são repetitivas e se dão entre relações de poder desiguais, né? Assim, geralmente um aluno mais velho pratica bullying sobre uma criança menor, um menino pratica sobre a menina, né? Assim, então essas questões precisam ser também analisadas, mas geralmente causa tristeza, né? Assim, podendo levar até mesmo a depressão, né? Assim, retraimento, diminuição do rendimento escolar, a escola se transforma num lugar ruim, hostil, que a criança não quer estar, né? Assim, então isso vai gerando uma série de comportamentos e alguns estudos provam que isso traz consequências para a vida toda da pessoa. Flávio, o que fazer para combater o bullying? Então, combater o bullying é uma responsabilidade de toda a comunidade escolar, né? Assim, e comunidade escolar aqui a gente coloca também a família, também a comunidade, os próprios alunos e alunas. Então, assim, é um trabalho feito em conjunto, né? Assim, ninguém pode ficar de fora das ações para combater o bullying. Então, ações de prevenção e de promoção de cultura de paz são fundamentais, né? Assim, e, ao mesmo tempo também, quando esses casos são identificados, não fazer nada é o pior que pode acontecer, né? Assim, então, aqui vem a questão também da reparação, né, assim, e da mediação dos conflitos. Como eu disse no início, o bullying, por trás dele estão discriminações que acontecem em toda a sociedade, né? Assim, discriminações raciais, discriminações por motivos de gênero, discriminação com pessoas com deficiência. Então, trabalhar essas questões na causa também tem uma repercussão positiva na diminuição do número de casos. Então, assim, valores como a tolerância, o respeito, a não discriminação, a cultura de paz, resolver os conflitos de modo não violento. Então, tudo isso precisa estar dentro de um programa integral que parta da prevenção do bullying, da promoção de uma cultura de paz, mas, ao mesmo tempo, quando os casos acontecem, a firmeza que a comunidade escolar precisa ter para enfrentar isso de uma maneira que tanto a vítima, né, assim, possa ser reparada, como também o agressor possa passar por um processo de transformação para não cometer de novo esse ato. Até porque o sofrimento aí há de ambas as partes, né? Tanto aquele que sofre, mas aquele também que está sendo agressor, os valores ali precisam ser cultivados. Sim. Porque as crianças, quando elas chegam na escola, elas trazem tudo aquilo que aprenderam nas suas casas, nas suas comunidades. Então, essas discriminações precisam ser combatidas também na sociedade, né? A escola não é uma ilha, a escola convive com todas essas situações e precisa falar disso no dia a dia, não só em momentos especiais, mas em toda a trajetória escolar das crianças e dos adolescentes, que esses temas possam entrar na discussão para que as ações sejam mais efetivas. E por falar em comunidade, como a família pode contribuir com a erradicação, vamos assim dizer, do bullying, em parceria com a escola? Sim. É muito importante que as famílias conversem com seus filhos sobre o que acontece na escola. Não só se preocupar com a nota, né, assim, que é o resultado de um processo, mas com aquela vivência que a criança está tendo. É muito comum que uma vítima de bullying não queira falar sobre isso, porque tem vergonha, tem situações que ela não quer expor a sua fragilidade. Então é muito importante que a família abra essa possibilidade de diálogo. Tá tudo bem? Como é que foi seu dia na escola? Se notar alguma mudança, perguntar se tem alguma relação. E, ao mesmo tempo, a escola ser receptiva a essa informação. Porque muitas famílias
contam, né, assim, que no momento em que identificaram uma situação de bullying, chegam na escola e o que elas encontram é uma banalização disso, né? Mas isso acontece, sempre houve, as crianças são assim, é o modo. Não é assim, as crianças não nascem violentas, a violência é uma coisa que se aprende. E assim como a violência se aprende, a convivência pacífica, o respeito à diferença também se aprende. Então isso começa na família, continua na escola e deve passar por toda a sociedade. Flávio, agradecemos a sua participação no programa Educação em Debate. Muito obrigado. A gente que agradece também esse convite e sempre à disposição para discutir e conversar sobre esses temas. Nós vamos para um breve intervalo. Permaneça na audiência da Boa Vontade TV.